Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida, com o seguinte tema: sobre a desesperança e o suicídio. Hoje nós vamos ver nosso primeiro tópico, que fala sobre nas páginas das Escrituras, nas páginas da Bíblia. O que a Bíblia relata a respeito disso? Então nós vamos ver, queridos, primeiro, personagens bíblicos. A Bíblia relata as lutas pelas quais muitos homens considerados gigantes na fé, que em determinadas situações entraram em desespero diante dos conflitos. Então, a desesperança e o suicídio, como nós falamos na introdução ontem, não é questão de falta de Deus e não é questão de falta de fé. Você pode ver que gigantes na fé, que eram considerados, e a Bíblia fala isso a respeito destes homens que, no momento dos conflitos, entraram em desespero devido à pressão, devido a outras situações, a outras circunstâncias, e entraram em desesperança e pediram para si a morte. Olha o que a Bíblia diz a respeito desses homens da fé. Homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus 11:38. Hebreus 11 é considerado a galeria da fé. Ali fala o que é fé, fala dos patriarcas, fala de outros homens e mostram o que eles fizeram através da fé, por confiarem em Deus. Mas mesmo assim, esses homens gigantes na fé, em determinadas situações, entraram em desespero por causa dos conflitos que estavam enfrentando. Então nós vamos ver o primeiro. Moisés, em Números 11, versículo 10 a 15 diz: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes a ver a minha miséria. O povo estava clamando por carne. O povo estava desesperado. E começou a pressionar Moisés, pedindo, clamando por carne. E Moisés fala com Deus a respeito desta pressão que estava sobre ele, e ele não estava suportando o peso de carregar aquele povo nas suas costas. E ele fala para o Senhor: mata-me de uma vez. Ele pede para si a morte. Ele não suportou a pressão que estava sobre ele de ver aquele povo chorando e clamando por causa de carne. Então, queridos, muitas das vezes nós também somos propensos, devido às pressões dos problemas que nós enfrentamos, seja por causa de uma enfermidade, ou seja um problema no trabalho, ou seja um problema dentro do nosso lar, com a nossa família. A pressão é demais e muitas das vezes pesa sobre nós, e somos levados à desesperança e a pedir a morte. Segundo, Elias. Nós já falamos sobre Elias no estudo sobre solidão e isolamento. E nós vamos ver que Elias, ele passa por esse problema da solidão. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como
fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço, ou seja, ele se isolou. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então Elias, ele se isola com medo de Jezabel. Então nós vemos aqui medo, nós vemos aqui isolamento, nós vemos aqui solidão. E isso depois de um grande desafio que ele mostrou para o povo de Israel quem era o verdadeiro Deus. Então não foi falta de Deus, não foi falta de fé, mas foi a pressão, o medo, o temor daquela mulher de matar, de tirar a vida dele. E ele foge e se isola. Então, o isolamento, a solidão, causou nele a desesperança. Ele não via a esperança mais de viver. E ele pede para si a morte. Queridos, nós vamos ver que as causas, tanto de Moisés como Elias, sentiram-se pressionados sozinhos e inoperantes diante da situação e dos conflitos que pesavam sobre eles. E aqui nós temos 3 princípios na vida de Moisés e na vida de Elias que nós podemos aplicar na nossa vida. O que é que nós podemos aplicar? Primeiro, quando temos um peso além do que podemos suportar, pode ser que desejemos a morte. Ou seja, nós começamos a caminhar, vem problemas e mais problemas e nos calamos, guardamos isso dentro de nós e aquilo vai ficando pesado, pesado demais e chega um determinado momento que nós não suportamos mais esse peso e desejamos a morte, desejamos sumir. Então é desta forma, queridos, que aconteceu tanto com Moisés como com Elias. Segundo princípio aqui também, há pessoas cujo fardo da solidão é insuportável, desestabilizando emocionalmente e levando-as ao desejo da morte. A pessoa que se isola, a pessoa que busca a solidão, vai chegar um determinado momento que esse isolamento, essa solidão, vai ser insuportável e vai desestabilizar emocionalmente mais ainda, levando-as ao desejo do suicídio, ao desejo da morte. Então, um segundo fator que acontece com Moisés e com Elias, a solidão, o sentir-se só, o se sentir-se abandonado, faz com que essa depressão emocional deseje a morte. E o terceiro princípio aqui, a ênfase bíblica é a mutualidade cristã, porque temos limites para enfrentar nossos conflitos sozinhos. Mutualidade cristã, uns aos outros. Ajudar, orar, suportar, viver uns para com os outros, amar, perdoar uns aos outros. Desta forma, buscando uma comunhão cristã, nós podemos enfrentar qualquer situação. Mas, quando estamos sozinhos, nós temos limites. Vai chegar um momento que esta luta solitária vai chegar no auge do limite. E nós não vamos ter mais o que fazer, desejando o quê? O suicídio, por causa da desesperança. Então nós vemos isso na vida de Moisés e de Elias. E o que nós aprendemos com isso? Os personagens bíblicos mostram que, assim como nós, eles são humanos. E pela fé, o convívio com Deus, o compromisso com Deus não impediram eles de se sentirem desesperados, de caírem em desesperança e buscando para si a morte. Moisés e Elias, que nós vimos, as causas, pressão e solidão. 3 princípios que nós vimos.
sobrecarregar-nos de pesos que não podemos suportar, o fardo da solidão e do isolamento, e nós não somos super-heróis, nós temos limites. Nós somos frágeis e carecemos de uma vida com Deus. Então hoje foi o nosso primeiro tópico. Amanhã nós vamos continuar sobre a desesperança e o suicídio. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Perdoa a nossa falta de fé, ó Pai. Perdoe quando nós olhamos para as situações e deixamos de olhar para o Senhor, de confiar no Senhor, que está no controle de todas as coisas. Nós, nos nossos momentos frágeis, é nos momentos que mais precisamos de Ti. E é nos momentos que o Senhor mais nos fortalece, ó Pai. Abençoe cada ouvinte. Eu não sei o que se passa dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu não sei se eles conhecem alguém que estão enfrentando isso, ó Pai. Mas queremos trazer na nossa memória estas pessoas que carecem da Tua força, do Teu poder, da Tua palavra, para serem instruídos, fortalecidos, confortados e consolados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. A começar em mim, Senhor. Fortalece, ó Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.